Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito pedido lá na minha caixinha de perguntas e que às vezes eu mesma enxergo como um problemão, que é a procrastinação. Hoje a gente vai entender mais ou menos o que é e eu vou trazer algumas estratégias para vocês colocarem em práticas para poder evitar entrar nesse ciclo aí de procrastinação no dia a dia de vocês. Meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte, também sou atleta de jiu-jitsu. E aqui no meu canal do YouTube e lá no Instagram eu faço conteúdos para ajudar você a ter uma mentalidade mais forte, não só dentro do esporte, como fora dele também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e vai lá no meu Instagram e me segue também. Mas vamos ao tema aí, procrastinação, né? O que é procrastinação? Procrastinação nada mais é do que aquele comportamento de adiar tarefas que são importantes e às vezes colocar algumas que são menos relevantes no lugar, né? De fazer essa substituição aí, às vezes até inconscientemente e até conscientemente por alguns motivos. Outra explicação da procrastinação que eu gosto muito é da gente adiar um curso de alguma ação que a gente realmente precisa fazer. E mesmo assim a gente não faz sabendo de algumas consequências negativas que esse comportamento pode gerar. E como eu falei, a procrastinação ela tem alguns motivos, né? Elas acontecem por algum motivo. Um dos maiores é o perfeccionismo, né? Às vezes a gente quer que tudo saia perfeito, a gente quer que as condições estejam ótimas para a gente fazer algo e a gente acaba adiando esse algo justamente pelas coisas não estarem como a gente quer. Então a gente entra aí, já começa entrando nesse ciclo da procrastinação por esse olhar aí do perfeccionismo, que inclusive para mim é um dos maiores motivos da gente procrastinar. Eu passo por isso, né? Inclusive agora mesmo eu estava pensando em gravar esse vídeo, olha o meu pensamento procrastinador. E eu tinha comprado algumas roupas para poder gravar os vídeos no meu conteúdo e também atender. E essas roupas não chegaram. Então, na minha cabeça, eu só ia começar a fazer as coisas quando essas roupas chegassem. Então já comecei a procrastinar algumas coisas. E aí eu entrei naquele clichê: feito é melhor que perfeito. Não tem para onde a gente correr. A gente tem que pensar nisso. Mesmo que existam pessoas que falem que não sei o que lá, enfim. Feito é melhor que perfeito, a gente tem que ter consciência disso. Faz. Essa é a primeira estratégia que você tem que pensar. Faz, não adia porque as coisas e as condições não estão do jeito que você quer. Entre outros motivos aí da procrastinação, a gente tem o medo de falhar, né? O medo de errar, então a gente adia aquela tarefa por medo e até aquele medo do sucesso também, por incrível que pareça, às vezes a gente adia alguma coisa, a gente não faz a tarefa que tem que ser feita porque a gente já antecipa o sucesso, antecipa o sofrimento, de repente não dá conta de certas coisas, a gente acaba procrastinando também. E foi o que eu falei. Esses são alguns dos motivos que fazem a gente procrastinar. Por isso que é importante que a gente olhe para a procrastinação não como um transtorno, não, porque ela não é, mas como um sintoma de alguma coisa. Pode ser um sintoma que indique alguma coisa para você, né? Indique que você está com medo, que você está ansioso. Inclusive, a procrastinação é um sintoma muito comum de quem tem um transtorno de TDAH e também quem sofre de depressão também procrastina muitas coisas. Mas vamos às estratégias aí que eu falei que ia trazer para vocês, para a gente evitar o ciclo da procrastinação aí no nosso dia. A primeira eu já dei para vocês, né? Que a gente evitar o perfeccionismo é praticando, é fazendo, é executando aquilo que a gente tem que executar, independente das condições. Porque eu falei do exemplo da minha roupa. A roupa não chegou, eu vou pegar a que eu tenho no armário, eu não vou deixar de fazer. Feito é melhor que perfeito, principalmente quando é algo que é importante para você. Segunda estratégia, olha o ambiente que você está. Seja um ambiente físico, seja um ambiente que você convive, as pessoas, os conteúdos que você está consumindo. Isso também faz você evitar de procrastinar. Olha essa questão do conteúdo é até algo para você pensar. Olha os conteúdos que você está consumindo. Vai lá no seu explorar do Instagram e procura. O que está acontecendo lá no teu explorar? Porque isso também é um indicativo de que você às vezes está procrastinando. Você vai lá e você vai ficar scrollando coisas que às vezes não estão próximas do teu objetivo. Então, olha para o teu ambiente. E falando do ambiente físico, eu vou dar um exemplo aqui para a gente evitar a procrastinação. Eu, por exemplo, faço isso, né? Eu gosto de deixar tudo organizado na minha mesa de trabalho, justamente para eu não procrastinar uma tarefa que eu tenho que fazer na hora que eu sento em frente ao meu computador. Por quê? Porque se eu vejo que tudo está desorganizado, vai ser um motivo para eu procrastinar aquela tarefa. Por exemplo, eu sei que eu tenho que gravar aqui, então eu vou sentar aqui na minha mesa e aí eu olho lá, a caneca de café está aqui, beleza. Primeiro eu vou levar a caneca de café para a cozinha e depois eu volto para gravar. Ou então os fios estão enrolados aqui do computador, do microfone.
Vocês entendem? Tipo assim, por isso que é importante a gente ter um ambiente organizado pra gente evitar que a nossa cabeça faça essa volta pra gente começar a fazer uma tarefa. Então, olha para o teu ambiente, olha para as pessoas que você convive também, porque as pessoas também são muito influenciadoras na nossa vida, né? O ambiente externo no todo, o ambiente que você convive. Segunda estratégia que eu acho funcional, que vai te ajudar a estruturar uma rotina que seja funcional para você, é você ter uma agenda, né? Ou um planner, ou algo que seja visual para você, né? Eu, por exemplo, uso uma agenda física também, além da agenda do meu celular, que eu coloco meus atendimentos e tudo mais. Mas por que eu tenho essa agenda? Porque ela me centraliza nas coisas que eu tenho que fazer. Por mais que eu não escreva tudo direitinho no horário, 6 horas da manhã eu faço isso, 7 horas da manhã eu faço aquilo, 10 horas da manhã eu faço aquilo, eu tenho ela ali como algo visual para me dar uma previsibilidade, porque a nossa cabeça adora previsibilidade e regras também, né? E acaba que a agenda, ela impõe umas regras para nossa cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, tenha uma agenda que seja algo funcional para você, que seja algo que você consiga organizar o teu dia, consiga organizar a tua semana. Então, você já vê aí, ó, organização, ambiente, agenda, já é o que vai te ajudar a evitar a procrastinação, se entrar nesse ciclo aí de procrastinar tudo que você tem que procrastinar. Ah, e evitar o perfeccionismo. Próxima estratégia é a terceira. Quarta estratégia que eu acho muito importante também, que vocês já devem ter ouvido por aí, é aquele método Pomodoro, né? Técnica, né? Enfim. É onde você vai fazer uma tarefa e você divide ela em pequenos blocos para conseguir se organizar melhor e evitar desfocar daquela tarefa. Eu, por exemplo, faço isso quando estou lendo algum livro. Eu leio o livro 30 minutos, pego os 5 minutinhos, dou uma respirada e volto para o livro, justamente para eu não ficar em uma hora muito maçante, digamos assim, né? Porque às vezes acontece que a gente se sente cansado mentalmente por estar muito tempo naquela tarefa e não ter esse intervalo. Então, esse método aí, Pomodoro, pode ajudar muito. Dividir grandes tarefas em pequenos blocos, com pequenos intervalos, vai ajudar bastante a evitar procrastinar as tarefas. Bom, a quinta dica é você ter objetivos claros, que vai ser lá o resultado que você quer alcançar, e dentro desses objetivos, você saber qual o processo que você tem que ir e os hábitos que você tem que ter justamente para alcançar esse resultado que você quer. Um exemplo quero perder peso, seu objetivo claro, eu quero alcançar esse resultado. E aí, quais hábitos e quais processos que eu preciso ter que estão envolvidos aí para eu poder alcançar esse meu resultado? Quantos nãos eu tenho que dar? Porque muitas vezes a gente não procrastinar, a gente evitar a procrastinação é dizer não para certas coisas. Principalmente essa questão da dieta, né? Dizer sim para a dieta e não para, de repente, uma fugida da dieta. Isso é um exemplo de muitos, mas também vai te ajudar a evitar aí a procrastinação no teu dia a dia, na tua vida, enfim. Então, quando a gente tem consciência disso tudo, de repente olhar para essas estratégias, ver como é que você pode aplicar, você já consegue, de repente, saber o próximo passo que você pode dar. Começa a praticar hoje, né? Pega aí uma agenda, começa a anotar aquilo que você tem que fazer. Pensa na procrastinação como um comportamento que é muito, muito possível de tirar da sua vida. E caso seja muito difícil, é importante aí ter uma ajuda de um psicólogo, né, um profissional da saúde mental, para te direcionar e de repente desembaçar aí algo que você não consiga estar enxergando nesse momento. Muitas vezes evitar a procrastinação vai exigir esforço, por isso que é importante a gente estar olhando para o nosso ambiente, estar olhando para a gente, principalmente nessa questão do perfeccionismo, né, de querer que tudo saia perfeito, de às vezes ter uma condição perfeita para fazer algo que às vezes não é necessário, ter objetivos claros, ter clareza até dos processos, dos hábitos que você precisa ter para alcançar o teu objetivo e evitar a procrastinação. Lembre-se que cada pequeno passo para o teu objetivo pode gerar uma grande mudança e você consegue chegar mais rápido no teu objetivo.